Deus. Aleluia. Você vai ver por que eu falei depois. Porque eu falava com os presbíteros ali fora, nós estávamos numa reunião para melhorar, para a igreja estar mais buscando, né? E uma das frases que eu disse para eles, pode sentar, irmãos. Eu disse assim, para que nós não pregássemos em casa com a Bíblia, mas que nós pregássemos em casa com a nossa vida. Essa é a diferença. Porque eu falava para eles, né, que sempre nós vamos arrumar uma desculpa, né, quando a gente erra. Ah, mas Jesus falou isso. Ah, mas a Bíblia fala isso. E em casa, os homens dessa igreja, eles vão pregar a partir de agora com a sua vida. Aleluia. Para as suas famílias. Essa é a diferença que tem feito. Hoje nós estamos, desde que nós nos conhecemos, já faz uns 8 anos, e tivemos muitas dificuldades, muitos desacertos. E eu estava falando para eles ali fora que eu louvo a Deus pela vida da Mary, que ela, sem experiência alguma, pegou os jovens, ajudando as irmãs. Às vezes ela vai na casa de um, de outro, fazendo a obra, orando. E eu, para conseguir isso, foi muita oração. Porque eu falava para os presbíteros, né? Antigamente eu falava, você tem que me acompanhar, nós temos que ir ali. Ah, vai você. Agora não, onde eu vou, só quando ela está com uma enfermidade que eu entendo, eu falo, não, descansa, fica aí. Onde nós vamos comer uma costela, ela não foi. Ela virou crente mesmo. Aí eu falei, você quer que eu traga para você? Ela falou, não precisa não. Eu obedeci ela, não trouxe. Mas que nessa noite nós possamos entender que o seu casamento é um investimento que Deus fez. Glória a Deus. Temos problemas, irmãos. Não acho que nós não temos, não. Eu estava até compartilhando um pouco com os presbíteros ali. Falei assim, quando você divide o seu problema, as coisas se tornam mais fáceis, né? Então quando você estiver fraco, pastor Alex, olha, me ajuda, eu estou sentindo fraqueza. Olha, porque a intenção da igreja é essa, é nós se fortalecermos e um ajudar o outro. Amém? Vamos orar? Quando eu vou orando, você vai se ligar no trono de Deus nesse momento. E eu tenho certeza que Deus já está aqui neste lugar. Porque quando eu chego aqui, eu vejo essas irmãs louvando, eu já sinto lá de baixo a glória vindo. Oh meu Deus, né? Agora essa juventude. Então, a Bíblia diz que Deus se faz presente nos louvores. Então quando eu chego aqui, eu já tenho certeza que Deus já está aqui. Aleluia. E é esse Deus que, quando você está aí, você ouve alguém louvar aqui, Ele toca em você aí. E quando Ele toca em você aí, Ele está dizendo, ei, esse louvor é para mudar a tua história. Esse louvor, eu estou declarando aquilo que eu quero fazer na tua vida. Rabatária, sônica da batalha. Eu não entendi antes. Eu ia na igreja, chorava. Eu falava, Senhor, eu queria falar em línguas, queria profetizar. Eu só chorava. Hoje eu sei por quê. Porque a Bíblia diz que bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. E quando você está derramando uma lágrima, sabe o que Deus está fazendo? Ele está fazendo mais ou menos assim, desculpa. Calma, meu bem, eu estou cuidando de você. Quando você derrama uma lágrima, Ele está dizendo, ei, não fica tranquila, porque eu estou cuidando da sua luta, da tua dificuldade. Fica tranquila, que eu estou com você e você vai passar, aleluia, por essa dificuldade. Fica tranquila, que eu estou contigo e eu sou teu Deus. Aí eu aprendi. Vamos orar? Feche os olhos. Senhor,
Senhor, meu Deus, meu Pai. Nessa noite, Senhor, eu entrego a sua vida, a vida do teu povo. Aleluia. Senhor, nessa noite eu te preciso da tua ajuda. Eu preciso, Senhor, alabadai a sua, aleluia, do seu socorro. Eu preciso, Senhor, da tua força. Pai, nessa noite, Senhor, tu conheces a alma do teu povo. Tu conheces a luta, a tristeza, a angústia. E nesta noite, Deus, rabadai a sua, Deus, eu conheço esta jovem e sei o que ela tem enfrentado, mas nessa noite, não a minha mão, mas a tua boca. Deus, arranca do coração dela toda angústia, tristeza, rejeição. Pai querido, nessa noite, Deus, tu conheces ela por sua vida, tu conheces quantos fios de cabelo ela tem. Nessa noite, Pai, eu vejo o Senhor limpando o coração dela e colocando alegria. Deus começa a trabalhar nesta jovem que você escolheu. E nessa noite, Deus, aleluia, a tua palavra diz que o choro pode durar a noite, mas pela manhã virá alegria. Eu já vejo esta menina, aleluia, Deus, te glorificando, te exaltando. Por isso, Pai, sopra o Espírito Santo e eu repreendo agora toda tristeza. Deus, aleluia, nessa noite Deus começa a chorar alegria e que o teu nome seja glorificado em nome de Jesus. Aleluia. Senhor, adota ela como tua filha. Espírito Santo,
eu quero te dizer que esse culto vai ser diferente, amém? E eu gostaria que você entendesse a história, por isso que nós vamos ler inteira. Daniel, capítulo 3. Pode pôr ali, ó. Faça favor, querido. Põe ali, nós vamos ler ele todo, porque aí fica numa linguagem só. Amém? Glória a Deus. Amém? Vou ler por ali para você. Eu só gostaria que você prestasse assim, atenção no que Deus quer falar com você. Porque eu creio nessa noite. Daniel 3. Se você ouvir a palavra, a Bíblia diz que Deus, o verbo se fez carne. Então a Bíblia ou a letra se fez carne. Então, quando eu vou pregar, uma coisa que eu peço a Deus, eu falo assim: Senhor, eu sou muito detalhista, eu sou chato. Não é que eu sou chato, eu sou detalhista. Os irmãos estavam ensaiando aqui, eu olhei para essa cadeira, está errada. Aí eu fui arrumando as cadeiras uma por uma, né? Porque uma coisa que é verdade, a Arade Figueiredo é uma empresa que, se tiver algum defeito no bloco, eles preferem quebrar e fazer de novo. Eu trabalhei lá e sei. E quem trabalhou no McDonald's também sabe que eles não doam um lanche para ninguém, mas se tiver alguma coisa, ou passou de 10 minutos que esteja ali, eles jogam fora e fazem outro, porque eles têm um critério de qualidade, né? Para ele oferecer o melhor. Por isso que o McDonald's ninguém bate, porque eles fazem o melhor. Eles praticam e ensinam quem estiver ali fazer o melhor. E se Deus olhar para nós também, Ele vai exigir nós que nós demos o melhor. Que nós sejamos referência, que nós possamos ensinar os nossos filhos, mesmo que às vezes seja coisa dura, né, Eli? Porque nós nunca vamos desejar o mal. Nós sempre queremos o bem, mas às vezes o bem é uma cura, é uma repreensão, é uma puxão de orelha, porque Deus, Ele repreende aquele que Ele ama. Para mim, ter um casamento com luta e dificuldade, eu conheço os gostos dos três. Eu sei o que a Emily gosta, não deixo faltar. Eu sei o que o Lucas gosta e não deixo faltar. E sei que a Emily, toda semana eu vou lá, compro iogurte natural, de cenoura, põe na geladeira, compro as frutas para que ela leve para o serviço. E às vezes eu não como, mas eu deixo ali para ela. Eu sei o Danone que a Emily gosta, eu sei o gosto de cada um. Para mim, por isso que eu falo, eu prego com a vida. E a vida me ensinou assim. A vida me ensinou a dividir. A vida me ensinou a dar valor. Porque eu já contei aqui, não sei se foi aqui, eu já pensei nesse. Uma vez meu filho foi pegar uma banana e recusaram para ele. E depois desse dia eu falei: nunca mais vai faltar. Eu não gosto de banana, detesto. Mas eu nunca mais. Só que agora eu deixo lá, eu brinco com eles porque eles não comem. Então eu falo: então eu não vou comprar para ele. Então, Deus, Ele quer o melhor da gente, porque Ele vai dar o melhor para nós. O que você está passando hoje é só um momento. Põe assim no seu coração: é só um momento. Porque a nossa vida é como uma roda gigante. Uma hora nós estamos lá embaixo, mas vai chegar o momento de você estar lá em cima. É isso que você tem que entender. É isso que você tem que saber do seu Deus. Porque o seu Deus, Ele sabe o que está fazendo. Ele está te ensinando. Ele está ensinando. E uma vez a Amélia veio me chamar a atenção. Ela falou assim: você controla a comida? Eu falei: sabe por quê, Amélia?
Porque eu sempre fui trapaceiro, desde moleque. Quem aqui já pegou uma agulha e furou o danoninho do lado do seu, que era do seu irmão e tomou um pouquinho? Eu já fiz isso. Depois, quando eu cresci um pouco mais, eu estava pegando moeda, e foi aumentando. Então é uma forma de você disciplinar, falando, isso aqui não é teu. Não pega, administra aquilo que é teu. Eu estou atrasado na pensão dos dois, eles estão me cobrando. Mas eu dou dinheiro para eles assim, até o mês que vem não me peça um real. Mas nós temos que ensinar. Não é fazendo a vontade deles que você vai fazer o certo. Você tem que ensinar, disciplinar. Eles têm que saber que o que você ganha é suor. Quantas humilhações nós passamos para, às vezes, aquelas broncas que nós tomamos dos patrões. Aí a gente chega em casa, poxa vida, o nosso filho pedindo, a gente não sabe dizer não. Então é por isso que essa igreja, a tendência dela é multiplicar. Porque eu tenho o meu sonho, nós estamos lutando lá no sítio para comprar uma roçadeira. E essa roçadeira é R$1.300. E tocou meu telefone no sábado, eu até liguei para o Marcelo. O Marcelo estava vendo uma para nós. Aí eu falei assim, Marcelo, o cara me ligou, é R$700 uma nova. Juro para vocês, irmãos, eu estava louco para comprar. Aí eu falei, nossa, eu não posso perder essa oportunidade. Liguei para o pastor também. Falei, olha, o cara está me oferecendo. Só que eu tenho um problema no sítio. E nós temos que saber priorizar as coisas. Eu poderia comprar ela, depois eu paguei o projeto, pagava a igreja, porque nós temos fundo. Mas eu tenho um problema no sítio, porque tem o jovem Cláudio, aquele carioca, ele tem como que é o nome? Mioma no cérebro. Ele tem um HIV positivo. Ele tem problema de pressão alta. E ele chegou para mim e falou assim, pastor, você vai me mandar embora, mas eu preciso te falar. Eu falei, quem foi? Aí ele começou a falar, olha pastor, eu tenho isso, tenho aquilo. Mas quando o senhor falou que ia me trazer para casa, pastor, eu fiquei com medo, porque eu queria vir. Porque eu senti que ali era um lugar para mim me tratar. Eu dei um abraço dele e falei assim, filho, não é por isso que nós vamos te mandar embora. Pelo amor de Deus, não. Vamos resolver o seu problema. E ele chegou para mim e falou assim, pastor, só que eu porém. Eu sou do Rio de Janeiro, eu tenho que ir até lá, porque o meu médico é de lá, tudo que eu tenho de lá, e hoje ele me mostrou um monte de documento. Eu falei, puxa vida, ou a máquina ou a saúde dele. Você sabe o que eu escolhi? Eu falei, Senhor, nem que se nós tiver que bancar, para que o Senhor abençoe essa vida, Senhor, nós vamos abençoá-lo. E amanhã ele vai estar vindo comigo para São Paulo, eu vou deixar ele na rodoviária, ele vai até o Rio. Mas ele falou assim, pastor, só que eu tenho porém, eu quero voltar no outro dia, eu não vou ficar lá, porque eu não quero, eu quero voltar, eu quero tratar, eu quero fazer um tratamento. Então, às vezes tem coisas assim na nossa vida que a gente tem que priorizar, investir. E no momento agora a gente investir na vida desse homem como bom samaritano. O bom samaritano encontrou um homem pela estrada machucado, ele pegou, colocou sobre o seu ombro e levou para uma hospedaria. E lá, irmão, ele cuidou daquele jovem. E no outro dia ele falou para o dono, falou, olha, cuida dele para mim. Se faltar alguma coisa, quando eu voltar aqui, eu vou restituir. Logo essa palavra veio estar no meu coração. Deus falou para mim, ei filho, pratica ser o bom samaritano, né? Invista naquilo que é para mim prioridade. E eu tenho certeza que esse jovem, ele vai nos honrar, irmãos. Esse jovem, ele vai nos dar uma referência. O Rio de Janeiro vai conhecer esse lugar por causa desse jovem. Glória a Deus. Aleluia, Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. É assim que esta obra continua. E o Senhor tem nos abençoado. Amém, irmão? Amém. Vamos lá, senão eu não vou conseguir entregar hoje. Glória a Deus. Deus.
Eu quero que você preste atenção nessa história. É muito interessante, mas Deus vai revelar ela para você. O rei Nabucodonosor fez uma estátua de ouro, cuja altura era de 60 côvados, mais ou menos 27 metros de altura. E a sua largura era de 6 côvados, 2,5 metros de largura. Levantou no campo de Dura, na província da Babilônia. Então o rei Nabucodonosor mandou reunir os príncipes, os prefeitos, os governadores, os conselheiros, os tesoureiros, os juízes, os capitões e todos os oficiais da província, para que viessem à consagração da estátua que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Então se reuniram os príncipes, os prefeitos, os governadores, os capitões, os juízes, os tesoureiros, os conselheiros e todos os oficiais da província à consagração da estátua que o rei Nabucodonosor tinha levantado. E estavam em pé diante da imagem. E o arauto era um homem que ficava com uma corneta e anunciando: olha, todo mundo, apregoava em alta voz: ordena-se a vós, ó povos, nações e línguas, quando ouvires o som da buzina, da flauta, da harpa, da sabuca, do saltério, da gaita de foles e toda espécie de música, prostrar-vos-eis e adorareis a estátua de ouro que o rei Nabucodonosor tem levantado. E qualquer que não se prostrar e não adorar, será na mesma hora lançado dentro da fornalha de fogo ardente. Portanto, no mesmo instante em que todos os povos ouviram o som da buzina, da flauta, da harpa, da sambuca, do saltério e de toda espécie de música, prostrarão-se todos os povos, nações e línguas, e adorarão a estátua de ouro que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Por isso, no mesmo instante, chegaram perto alguns caldeus e acusaram os judeus. E responderam, dizendo ao rei Nabucodonosor: ó rei, vive eternamente. Tu, ó rei, fez um decreto pelo qual todo homem que ouvisse o som da buzina, da flauta, da harpa, da sambuca, do saltério e da gaita de foles e toda espécie de música se prostrasse e adorasse a estátua de ouro. E qualquer que não se prostrasse e adorasse seria lançado dentro da fornalha de fogo ardente. Aos homens judeus, os quais constituíste sobre os negócios da província da Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abidnego, esses homens, ó rei, não fizeram caso de ti, aos teus deuses não servem, nem adoram a estátua de ouro que levantaste. Então Nabucodonosor, com ira e furor, mandou trazer Sadraque, Mesaque e Abidnego, e trouxeram esses homens perante o rei. Falou Nabucodonosor e lhes disse: é de propósito, Sadraque, Mesaque e Abidnego, que vós não servis aos meus deuses, e não adorais a estátua de ouro que levantei? Agora, pois, se estáis prontos, quando ouvir o som da buzina, da flauta, da harpa, da sambuca, do saltério, da gaita de foles, de toda espécie de música, para vos prostrardes e adorardes a estátua que eu fiz, bom é. Mas se não adorardes, sereis lançados na mesma hora dentro do forno de fogo ardente. Amém.
E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Amém. Respondeu Sadraque, Mesaque e Abidnego, e disseram ao rei Nabucodonosor: não necessitamos de te responder sobre este negócio. Eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, é que nos pode livrar, e Ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e da tua mão, ó rei. E se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos aos teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que tu levantastes. Então Nabucodonosor encheu-se de furor e mudou o seu aspecto do seu semblante contra Sadraque, Mesaque e Abidnego. E falou, e ordenou que a fornalha se aquecesse 7 vezes mais do que se costumava aquecer. E ordenou aos homens mais poderosos que estavam no seu exército que atassem a Sadraque, Mesaque e Abidnego para lançá-los na fornalha de fogo ardente. Então esses homens foram atados, vestidos com as suas capas, suas túnicas e os seus chapéus e demais roupas, e foram lançados dentro da fornalha de fogo ardente. E porque a palavra do rei era urgente, e a fornalha estava sobremaneira quente, a chama do fogo matou aqueles homens que carregaram a Sadraque, Mesaque e Abidnego. E esses 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abidnego, caíram matados dentro da fornalha de fogo ardente. Então o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa, falou, dizendo aos seus conselheiros: não lançamos nós dentro do fogo 3 homens? Atados, respondeu e disseram ao rei: é verdade, ó rei. Respondeu dizendo: eu, porém, vejo 4 homens sonhos que andam passeando dentro do fogo sem sofrer nenhum dano, e o aspecto do quarto era semelhante a um filho de Deus. Então chegou-se Nabucodonosor à porta da fornalha de fogo ardente, falou dizendo: Sadraque, Mesaque e Abidnego, servos do Deus Altíssimo, saí e vinde. Então Sadraque, Mesaque e Abidnego saíram do meio do fogo. E reuniram-se os príncipes, os capitães, os governadores, os conselheiros do rei, e contemplando estes homens, viram que o fogo não tinha tido poder sobre os seus corpos, nenhum só cabelo da sua cabeça se tinha queimado, nem as suas capas se mudaram, nem cheiro de fogo tinha passado sobre eles. Amém? Falou Nabucodonosor dizendo: bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos que confiaram nele, pois violaram a palavra do rei, preferiram entregar os seus corpos para não sofrerem nenhum, servirem nem adorassem Algum outro Deus senão a seu Deus. Amém. Por mim, pois é feito um decreto pelo qual todo homem e nação em língua que disser blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego seja despedaçado e as suas casas sejam desfeitas em um monturo. Portanto, não há outro Deus que possa livrar como este. Então o rei fez prosperar Sadraque, Mesaque e Abidnego na província da Babilônia. Amém. Eu quis ler, porque às vezes muitas pessoas vêm aqui e falam só um pedaço, né? E quando eu estava lendo, eu vou ser breve, porque eu vou ser enfático, eu vou falar aquilo que Deus falou para mim falar para você. Amém? Aqui é a história de 3 homens. 3 homens que
eles conheceram Deus. E desde a sua infância, eles procuraram jamais, uma palavra que eu quero pôr aqui no seu coração é decepcionar a Deus. Glória a Deus. Eles vieram de uma cidade arrastado ou sequestrado, vamos supor assim. E eles ficaram na Babilônia a serviço do rei. Mas esses meninos, eles tinham uma raiz e eu creio que eles falaram assim: olha, aconteça o que acontecer conosco, vamos decepcionar o nosso Deus. Vamos se manter firmes, não vamos envergonhar a nossa fé, não vamos envergonhar, porque Deus escolheu nós para esta obra. E eu falava para os presbíteros a história da minha igreja. A Shalom é uma igreja que já tem 20 e poucos anos de vida. E tinha um pastor que ele era o segundo da nossa igreja. E ele nunca aceitava o que o pastor falava. Ele sempre queria: mas eu acho que isso é certo, isso é errado. E ele foi por detrás montando um grupinho. E chegou um tempo que eles montaram uma igreja no Tatuapé, na rua Serra de Botucatu. E o pastor às vezes ficou muito triste porque ele foi traído, porque ele repreendia, mas ele está lá até hoje, ele é casado, está até hoje, seus filhos estão lá até hoje, os seus netos estão lá até hoje. E onde nós podemos ver lá, a Cris, nós estávamos lá. E o outro pastor, ele começou, daí montou a igreja e começou. Eu fui pregar lá, fiquei um tempo ajudando ele. Mas uma coisa que Deus não aprova é a desobediência. Só para resumir, esse pastor ficou com a igreja há 3 anos. Alguns aqui conheceram o pastor Sérgio. Lá em Nazaré, uma vez nós fomos no churrasco, acho que a Paula foi. Hoje, esse pastor que decepcionou o pastor dele, hoje ele se encontra separado da mulher do pastor. Os filhos são envergonhados, ele não tem autoridade sobre os filhos porque ele fez muitas coisas erradas, saiu com mulher dentro da igreja, da própria igreja, e os filhos ficaram sabendo, então ele perdeu todo o respeito de pastor, de pai, porque ele saiu debaixo de uma maldição. Ele saiu debaixo. É porque você vê hoje em dia muitos pastores abrindo igreja e não tem, mas quem é esse pastor? Não, porque eu não gosto dele, porque ele falou isso, porque ele falou aquilo. Cai fora. Sai desse lugar, porque quando o diabo foi expulso do céu, ele levou um monte com ele. E tem muitos fazendo isso no meio das igrejas. Olha, eu não concordo com o pastor, mano. Sabe o que é, irmão? Mas eu estou querendo montar uma igreja. Vamos montar uma igreja? Aí os trouxas vão e quebram a cara. Nós temos uma referência, temos um pastor, somos amigos. Onde eu vou eu tenho amizade. Não sair debaixo da maldição de nenhum lugar. E o pastor ontem até convidou o presbítero. Eu falei: não, deixa que ele prega um dia aí. Não, vem cá, vem mais vezes. Ele tratou nós como amigos. Glória a Deus. Então, se você conhecer alguém que não está debaixo da unção de outro pastor, caia fora. Se vocês também quiserem conhecer meu pastor e conversar com ele, eu até dei um testemunho lá. Falei: quando eu vim aqui no sábado, eu lavava a igreja com maior alegria, né, Zefa? Aí a Zefa falou: é verdade. Eu tinha maior amor de lavar as cadeiras da igreja. Mas nós colocávamos louvor e ficávamos lá adorando a Deus. Falei: e hoje, pastor, né? Falei: a nossa igreja lá, pastor, é uma igreja fiel. As pessoas vão lá, lavam, não cobram nada, tem amor. Se eu falar assim: irmão, vamos ali, todo mundo vai, porque eu fui fiel ao meu pastor. Então a Bíblia fala que nós só plantamos aquilo que nós colhemos. Nós só colhemos aquilo que nós plantamos. Então, eu, com a autoridade de Deus, eu posso colocar a mão nessa anciã, porque a minha vida é abençoada.
Porque eu saí debaixo de uma autoridade espiritual. E aí, por que eu estou falando isso? Porque eu falei, nossa, onde era para nós comemorarmos o dia do nosso casamento? E a Meire não pôde ir, porque ela estava com enxaqueca, com dor. Aí eu fiquei lá no altar olhando para o presbítero. Eu falei assim, mano, esse cara é um bom parceiro, mano. Eu falei, caramba, mano, esse cara, ele estava comigo de manhã, até falei ali fora. Eu estava de manhã aqui fazendo buraco na igreja, eles fazendo, eu só tomando coca com eles. Aí nós fomos ali na casa da irmã Elisângela, nós fomos lá ver que nós vamos pintar lá, porque nós temos que ter palavra, a nossa palavra tem que fazer efeito. E nós fomos lá olhar e tal. Aí eu fiquei sentado ali esperando ele olhar, falei, cara, eu nem o Beni. Falei, cara, esse cara é parceiro. Então, uma hora depois, ele estava no sofá da minha sala sentado esperando eu. Falei, caramba, esse cara é parceiro. Chegou a noite da igreja, nós estávamos lá, falei, caramba, esse cara é parceiro. Ele só não foi parceiro comigo na hora de ir embora. Porque o pé dele é mais pesado que o meu, ele chegou bem assim. E hoje, 6 e pouco da manhã, eu fui na Rainha da Prata e tá ele lá assim, ó. Ei, pastor, e aí? Jesus do céu. Eu só não vou com o senhor lá na chácara, porque eu tenho um compromisso com ele. Eu falei, não sei disso. Por que eu estou dizendo isso? Porque Elias e Eliseu, Glória a Deus. eles eram assim. Elias e Eliseu, eu vou entrar na palavra, calma aí. Elias e Eliseu, a Bíblia diz que Elias falou assim, olha, eu estou indo para Jericó. Ele falou assim, não, aonde tu for eu vou contigo. Ele não, fica aí. Ele falou, não. Aí quando Elias foi ser tomado pelo Espírito, ele ia ser levado do céu, ele falou assim, Eliseu, eu vou ser tomado, Deus está me levando embora, pede o que você quer. Aí Eliseu falou, o quê? Ele falou, pode pedir o que você quer. Aí ele falou assim, eu quero a unção dobrada que está sobre você. Glória a Deus, aleluia. Aí Elias olha e falou assim, coisa difícil pediste, mas se você ver quando eu for levado ao céu, isso vai ser concedido. Aleluia, glória E a Bíblia diz que veio um carro de fogo, uma carruagem, e pegou Eliseu. Elias. Aí, quando ele olhou, ele viu a capa de Elias no chão. Sabe o que aconteceu? Ele pegou a capa e colocou. E quando ele foi no Rio Jordão, ele pegou o primeiro teste dele, ele pegou, tocou a vara e o mar se abriu. Glória a Deus, aleluia. E eu não consegui dormir à noite, irmãos. Pensando nisso, eu falei, meu Deus, como o presbítero Alex é meu parceiro. Temos problemas, eu chamo a atenção dele, ele me ouve. Mas nós estamos sempre todo dia ligando, falando, chorando, dando glória, indo fazer coisas. E Deus falava assim para mim, filho, sabe por quê? É porque eu vou derramar uma unção nova sobre a vida dele. É que eu estou preparando ele para ser profeta neste lugar. Labaia, Surianda, Lamanai. E Deus falou, faz o meu gesto. Porque a partir de hoje eu vou começar a usar ele de uma forma a qual muitas pessoas vão se escandalizar. Fala, meu Deus, é Deus puro. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. É espiritual isso aqui. Glória a Deus. Mas você vai ver a unção que Deus está derramando nova. Ó, eu estou falando que vocês vão ver. Eu estou falando que vocês vão contemplar. Eu estou falando, é porque Deus está mandando eu falar. Eu estou falando porque vocês vão, ele vai abrir a boca e as coisas vão acontecer. Porque, aleluia. Arabadaia só. E diz o meu Deus nessa noite, não te preocupes. Porque eu sou o provedor da batalha, sou. E te digo hoje, estou eu abrindo uma porta que todos vão ficar abismados de que eu sou contigo. Assim diz o meu Senhor.
Eliseu, sabe o que aconteceu com ele? Ressuscitou. 7 milagres. Ele fez mais milagres que Eliseu. Glória a Deus. Sabe o que significa isso? Transferência de unção. Glória a Deus. Transferência de glória. Por isso que eu falei, Senhor, por isso que eu não conseguia dormir. Aí, Senhor, usa o teu filho, Pai, porque eu já estou ficando velho. Glória a Deus. Amém, irmãos? Amém. Glória a Deus. Vamos entrar na palavra. Glória a Deus. Amém. 3 homens que eles não quiseram decepcionar Deus. E a Bíblia diz que um certo dia Nabucodonosor ele acordou e ele resolveu fazer uma estátua para que todas as províncias, para que todo o povo adorasse a estátua que ele tinha levantado. E diz que ele fez uma reunião diante de todas as pessoas, povos, línguas. E ele falou: a partir de hoje, essa estátua de 27 metros de altura, essa estátua de 2,5 metros de largura, quando vocês ouvirem o som da harpa, do saltério, gaita de soles, vocês ouvirem, vocês vão ter que se prostrar e adorar. Glória a Deus. E para você ver que é tão interessante, que o diabo ele quer que você faça a mesma coisa. O diabo ele coloca diante de mim, de você, algumas situações para que você se prostre, para que você se renda. E aí o Deus falava para mim assim: filho, essas estátuas hoje em dia, ela pode ser a internet. Glória a Deus. Essas estátuas hoje em dia pode ser o álcool, as drogas. Essas estátuas hoje em dia é o caráter. Só que a Bíblia diz que esses jovens, ele falou: não, eu não vou me dobrar. Eu vou enfrentar o que tiver que enfrentar. Mas decepcionar o meu Deus eu não vou fazer. Glória a Deus. Decepcionar esse Deus que me deu uma oportunidade, eu não vou fazer isso. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. E a Bíblia vai nos contar. Olha como o diabo ele quer que você se prostre. Você tem um problema e você fala: puxa, está difícil, eu não consigo ir na igreja. Sabe por quê? Porque o meu problema não é resolvido, minha oração parece que não vai. E automaticamente a gente vai se dobrando perante esse problema. A gente vai se enfraquecendo, falando: ah, quer saber? Se der domingo eu vou, se der terça ou quinta. Porque o diabo ele quer, ele coloca situações na sua vida. Eu quero que você saia daqui hoje, aleluia, enfrentando ele de frente. Porque Deus diz que na Bíblia diz que ele não chama covarde. Se ele te chamou, é porque ele sabe. Você pode ser pequenininho igual a Davi, mas a força que tem dentro de você, ele sabe que você pode suportar tudo e todos. Glória a Deus. Aleluia, aleluia. E o inimigo ele tenta que você se prostre, colocando mulheres bonitas, homens bonitos, coisas que enchem os nossos olhos. É por isso que quando eu gosto de ler a Bíblia, porque Jesus ele ensina, ele fala assim: olha, a lâmpada do seu corpo são os teus olhos. E se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luz. Aleluia, glória a Deus. Mas se teus olhos forem maus, quão grande trevas há. E os nossos olhos, irmãos, é uma coisa terrível, porque se você não enxergar um milagre, você desiste. Se o diabo colocar uma tentação na sua frente, os seus olhos
vai desejar aquele mal. E é por isso que ele pegou, põe aí para mim Mateus, ele pegou logo o líder da igreja, ele quis pegar o líder da igreja. Mateus 4. Glória a Deus. Deus é Mateus 4, 8. Olha o que ele quis fazer. Nabucodonosor, ele queria que o povo todo se prostrasse perante ele. E hoje o diabo continua fazendo isso nas nossas vidas. É o problema com o marido que faz a gente se prostrar. É o problema do filho que faz você se prostrar. É a dificuldade financeira que você faz, mas não tem jeito. Faz você se prostrar, porque o diabo, a intenção dele é falar: olha, mulher, não vai ter jeito, se prostra para mim, para de olhar para esse Deus, que eu vou te abençoar, vai, se prostra. Aí, quando Jesus veio na terra, ele falou assim: lá no povo, lá atrás, eu fiz o povo se prostrar, não deu certo, eu vou tentar com o líder da igreja. Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou todos os reinos do mundo e a glória deles, e disse: tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Aleluia, glória a Deus. Profundo, né? Você percebeu Deus falando comigo assim: filho, alerta o meu povo, porque o diabo está querendo fazer ele se prostrar. O diabo, tem gente que já está quase com o joelho no chão. Tem gente que já está até olhando uma possibilidade de se render. Mas aí Jesus olha e fala assim: então disse Jesus: vai de Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele servirás. Aqueles meninos que estavam na província da Babilônia, eles olharam e falaram assim: não, eu não vou me prostrar diante disso que Ele está me oferecendo. Nem que eu tiver que ser lançado na fornalha, eu vou. Mas eu não vou decepcionar esse Deus que acreditou em mim. Esse Deus que não fui eu que escolhi, mas Ele me escolheu. E diz a Bíblia então que os homens chamaram os três, chamaram o rei e falou: rei, tem 3 meninos aqui no seu reino que eles estão fazendo pouco caso de você. Quando toca, eles não querem saber, eles ficam lá. O rei então manda chamar eles para mim. E o interessante é que quando o rei chama, o rei fala assim: eu acho que vocês não entenderam, né? Eu vou explicar para vocês de novo. Quando vocês ouvirem o som, se prostram, tá bom? Porque vocês não entenderam, né? Foi isso que aconteceu. Ele falou: não, rei, eu não vou me dobrar. Glória a Deus. Ainda que eu pague com a minha vida, eu não vou me prostrar. O que o diabo tem te oferecido, irmão? O que o inimigo tem colocado na tua frente, que está fazendo você se render? Nessa noite, irmãos, a Bíblia diz que Deus fala: tu, porém, vai até o fim. Se você um dia aceitou Jesus na tua vida, aleluia, honra o nome dele, porque ele vai te honrar. Porque em Eclesiastes a Bíblia diz que melhor é o fim das coisas do que o princípio. Sabe o que ele quer dizer? Que o melhor de tudo é no final. Salomão disse isso. E é verdade, irmão. Quando você começa a fazer uma faculdade, você sofre, estuda, você não tem tempo para sair, você não tem dinheiro para sair, você não tem nada. Mas aquele dia
vai receber o seu canudo, você chama todo mundo, fala, meu, na minha faculdade, na minha formatura, eu quero que você vá, eu não sei o que lá, aquele dia é teu. Melhor o final das coisas do que o princípio. Aleluia. O que você está passando, essa luta que você está enfrentando, que às vezes você até pensa se prostrar para o inimigo, Deus está dizendo, ei, você já chegou até a metade, vá até o final, porque no final eu estou com a medalha de campeão para te entregar. Eu vou entregar a provação que você está passando no teu casamento, eu vou te dar vitória. A provação que você está passando com o filho, vai até o fim, porque eu já estou libertando. A provação que você está passando na tua saúde, eu vou te curar. A provação que você está passando na área financeira, eu sou o dono do ouro e da prata, vou te abençoar, porém vai até o final, não se prostre. Glória a Deus. Glória a Deus. Não se prostre. Aguenta. Diz a Bíblia então que o rei olha para eles e fala, aumenta 7 vezes mais a potência do forno. É assim que o inimigo quer fazer com você. Você está passando luta e está vindo na igreja. Ele fala, vou aumentar a prova dele. Vou aumentar a prova dela. Ela vai ter que parar. Ela vai ter que se render. Ela vai ter que se prostrar. Aumentaram 7 vezes mais. E os 3 garotos, vamos lá. E a Bíblia vai dizer que eles foram lançados no fogo, foram atados ou enfaixados, enrolados, e foram jogados na fornalha. Olha ao ponto que estava aquecida, que os homens que lançaram eles foram mortos só com o calor da fornalha. Sabe o que Deus está dizendo para você? Aqueles que estão vendo a sua prova, aqueles que estão vendo a sua luta, está aumentando, vai. Eles vão ter que morrer. Aleluia. De desgosto daquilo que Deus vai fazer. Glória a Deus. Aleluia. E diz a Bíblia que o rei, quando lançou eles, o rei era curioso. E Deus vai tratar com os curiosos que vão ver a sua vida. Louvado seja o Senhor. Aleluia. É assim? Os curiosos ficam só esperando a queda, a dificuldade, a luta. Aí o curioso vai lá. Deixa eu dar uma olhada lá. Deixa eu ver o espetinho do Sadraque e do Mesaque e do Abednego. Glória a Deus. E quando ele começa a olhar, eu creio que ele deu uma coçada no olho. Cadê seu óculos? Vou pôr um boneco você vai colar. Eu creio que ele faz isso. Glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Peraí, Olha. não foram 3 que nós lançamos lá? Ei, foi 3, o Sadraque, o Mesaque e o Abednego. Foi os 3? Foi. Não, mas espera aí, tem algo errado aí. Mas o que está acontecendo aí, rei? Olha, eu estou vendo um quarto lá. Aleluia. E esse quarto, ele tem a semelhança do Filho de Deus. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia, Jesus. Ei, irmão, se eu fosse você, eu já começava a agradecer a Deus. Sabe por quê? Porque Ele está mandando um quarto homem entrar na tua história. Este quarto homem é o único que pode te livrar desse momento que
descer, porque nenhum fogo, nem a chama vai arder em você. Nessa noite Deus mandava eu trazer essa promessa para a tua vida, dizendo: filho, vai lá amanhã e diz para eles que o quarto homem já está entrando na família, na área financeira, na saúde. O quarto homem já tem a ordem do céu para entrar na vida deles, para mudar a história deles. Não se prostre, porque o quarto homem já está entrando na tua vida. Aleluia! Não se prostre, não, nessa noite. Não se prostre. O inimigo pode estar tentando aquecer mais. Aumenta a luta dele, aumenta a prova dela. Ela não vai conquistar, ela não vai conseguir. Irmãos, nessa noite eles podem aumentar, o diabo pode fazer, mas saiba de uma coisa: não se renda, levanta a cabeça, fique em pé. Aleluia. A Bíblia diz: eleva os meus olhos para o monte, de mal virá o meu socorro. Irmão, Deus não quer você prostrado, a não ser para ele. Se aguente, fique firme, porque Jesus vai mudar a tua história. Glória a Deus. Eu creio. Aleluia. É por isso que eu não estava dormindo, mas chegou. Deus falou assim para mim: filho, eu estou mandando o quarto homem, pode falar que eu vou mudar a história. Eu vou entrar em casamento, vou entrar em área financeira. Manda eles aguentar, não se prostre, porque eu já estou chegando.